Se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like, vamos ao vídeo! Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje eu tenho aí a imensa satisfação em trazer o meu amigo, meu irmão Rodrigo Cobra, águia como eu, só que ele ainda foi mais além, precursor paraquedista, e hoje é empresário aí do ramo de segurança privada e treinamento tático, líder da Black Force Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo aí ao canal Top Militar. Meu irmão, eu te agradeço, obrigado pela oportunidade. Pô, vai ser um prazer conversar com você e com os teus seguidores aí, essa galera muito especial que faz teu canal aí se tornar um dos canais mais top aí da atualidade e do YouTube, meu irmão. Maior prazer estar com você. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, sua carreira aí, né, que começou na militar, começou aí na Brigada de Infantaria Paraquedista. E eu queria te perguntar, cara, na época lá, quando tu era molecão lá, adolescente, como é que você conheceu a Brigada Paraquedista? O que te levou a ser voluntário para ir para a Brigada Paraquedista? Porque lá só tem voluntário, né? Ninguém serve lá obrigado. Então, meu irmão, na verdade eu comecei por acaso, eu não tinha nenhuma ideia do que seria um paraquedista do Exército, nunca tinha ouvido falar, nunca tive parentes que tinham nada disso, eu não tenho esse histórico, como muitos paraquedistas têm, né, de um histórico já de algum membro de família. Eu não tinha nada disso. Eu nasci no Rio Grande do Sul e migrei para o Rio de Janeiro pelo meu pai, que era mergulhador aí, da parte de mergulhador industrial aí, do mergulho da Petrobras, esses mergulhos, vamos dizer, comerciais. Sim. E aí, nessa migração, eu era garoto, novinho aí, estava treinando, gostava muito de arte marcial, treinava parte de lutas. E eu até larguei a escola para virar lutador naquela época. E aí, nessa largação de escola, um belo dia, um rapaz, um cara que ele era policial civil naquele momento e estava fazendo um bico como guarda-vida de piscina. Limpava a piscina, cuidava da piscina do prédio onde eu morava, uma piscininha que tinha lá. E esse cara olhou eu treinando ali, garoto, eu era jovem, tinha 14 anos, ali 15 anos. Ele olhou e falou assim: não, rapaz, isso que você treina dessa maneira que você treina é firula, isso não serve pra nada. Você, numa porrada de rua e no combate militar, isso não serve pra nada. E realmente naquelas firulas, né, das artes marciais dos anos 80, anos 90 ali, Dragão né, branco, que você que era muita plástica. Muita plástica. E ele chegou e falou assim: quer que eu te prove? E eu achava que eu era bom, né, irmão? E aí ele chegou, me deu umas 50 taponas, me jogou no chão, falei, caralho, e fiquei apavorado. E esse cara se chamava Aigon, era um policial, naquela época ele era policial civil, e tinha sido paraquedista do Exército por ocasião disso aí. E aí ele me falou, lutou comigo alguns momentos, depois ele virou meu mentor, e como mentor ele me falou, você tem que ser paraquedista do Exército. Quando ele falou isso pra mim, paraquedista do Exército, foi aquela inundação de adrenalina. Eu falei, o que é isso, né? E aí foi isso aí, meu irmão. Esse cara foi meu start. Eu não tenho contato com ele desde essa época, mas eu agradeço. Ele foi meu mentor, foi o cara que tocou e colocou isso dentro de mim e me disse como fazer. Que eu tinha que treinar, como eu tinha que treinar, como eu tinha que mudar. Me jogou a realidade, eu comecei a conhecer e fui lá. Aos 15 anos, eu bem louco, aos 15 anos tentei me apresentar à Brigada Paraquedista como voluntário, aos 15 para servir aos 16, olha bem que loucura. Fui expulso da junta de alistamento, mas retornei no ano seguinte. No ano seguinte, com 16 anos, eu retornei à junta de alistamento e através de um outro cara que também era, vamos dizer assim, que também era um paraquedista das antigas, dos anos 60 aí, eu falei que nos anos 60 podia, né? Porque eu tinha um amigo, que me falou isso. E ele falou assim, esse cara me viu, me expulsaram de novo, mas ele foi atrás de mim, era um subtenente, eu não sei quem é, mas ele foi atrás de mim e falou assim, ô Burito, quer servir mesmo? Quer ser PQD? Eu falei, sim senhor. E aí ele me deu umas porradas lá e falou assim, então vem cá, me alistou e falou, por conta e risco seu, o golpe é válido, só não vale a ser plotado, então tenta ir e vai. E eu consegui. Quando eu cheguei lá, eu só descobriram no primeiro dia
no primeiro dia quando a gente incorpora, na incorporação descobriram que eu tinha 17 anos, porque eu me alistei aos 16, né? E virou o ano, servi com 17, e aí porque eu tinha que doar sangue, e a mulher do sangue não quis tirar meu sangue porque eu era menor de idade, e aí ela me caguetou. Eu achei que ia ser expulso, mas não fui expulso, pelo contrário, recebi até uma homenagem, me chamaram lá na frente como mais jovem recruta do ano. Essa história é muito top, cara, é muito top. Quando eu escutei tu contando essa história pela primeira vez, eu falei, caraca, o cara é brabo mesmo, o cara foi servir antes do momento na Brigada Paraquedista e em vez de ser expulso, ficou. Acharam, cara, é muito top isso, cara, muito top. E, ô Rodrigo, a gente é da antiga, né, da Brigada Paraquedista, a gente sabe aí que até o início dos anos 2000 ali, mais ou menos, ainda era comum morrer todo ano um ou outro ali no treinamento de soldado paraquedista ali, seja de rabdomiólise, hipotermia lá no Mendanha, em Xerém, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a formação paraquedista como soldado, quando você chegou na Brigada, você falasse um pouco da diferença da formação do soldado, que é pro oficial e sargento paraquedista. Porque o oficial e sargento paraquedista, ele vai lá para de estágio, pega o boot dele e o brevet dele, né? O soldado não, aquela relação ali de 4 meses. Você falasse um pouco dos campos que você passou, onde foram esses campos. Conta aí pra gente essa tua experiência aí de quando chegou na Brigada Paraquedista. Meu irmão, eu sou realmente o que falo muito sobre isso, porque existe sim uma diferença. Muitas vezes as pessoas levam isso pro lado polêmico da coisa. Não, você quer diferenciar as coisas. Não é isso. Mas existe sim uma grande diferença entre você ser um soldado incorporado dentro da Brigada Paraquedista, soldado incorporado, um garotinho que chegou ali agora, inocente, jogado no ninho das águias, 24 horas por dia, submetido naquela situação que você fica ali totalmente subordinado ao soldadinho que tem 9 meses, mas já é antigo, até o coronel comandante, pagando canguru o dia todo, sendo esculhambado. É uma formação realmente diferenciada. E é essa formação que leva o PQD a ser um monstro. É essa formação. É a formação realmente daquele período de tempo. Aquele período de tempo forja um cara muito, muito forte, forja um cara com uma resistência muito grande. Não só, eu não digo muito da área psicológica, que as pessoas falam muito isso, mas não só isso. Forja, assim, um cara resistente às intempéries, forja um cara resistente a qualquer tipo de intervenção terceirizada, forja um cara surdo para as partes negativas, forja, porque você começa ali, você não entra só em março, como as pessoas imaginam. Entrei em março na Brigada Paraquedista. Já começa lá atrás, amigo, já começa lá no ano anterior, você indo para a Brigada Paraquedista, na verdade. Um garoto como nós, chegar na Brigada Paraquedista como recruta, o tratamento do conscrito já começa lá, ainda mais naquela época. Você já era esculhambado. Então, se você não pedisse para ir embora ali como conscrito, já era uma grande chance de você se tornar alguma coisa, porque o pau torava já no conscrito. Então vamos somar de janeiro. Eu gosto de pegar ali, é pouco tempo, mas já começa lá, meu irmão, em janeiro, ou antes até te regaçando. De manhã até de noite no sol, naquela rampa de cabeça para baixo. É isso aí. Não é verdade? Com certeza, Cláudio, com certeza. Mendanha era brabo. Conta aí pra gente como é que era Mendanha. Mas, meu irmão, é isso aí exatamente. Não, Mendanha, é outro diferencial. Né? A gente vai para um outro campo. Fizemos, antes de fazer o Jericinó, existiam vários campos, né? Existia um campo prévio, que era o girante. Primeiro era o girante. Primeiro era dentro do próprio batalhão. No 27 mesmo já existia ali um acampamento prévio. Depois era girante. Depois era o Jericinó. E depois vinha a consagração com o TIBC, né? E outra coisa, fazia-se o TIBC, né? Porque houve épocas que isso mudou no passado. Mas o TIBC era depois de você já ter saltado, né, irmão? Então você saltava, você não era ninguém. Eu acho que ainda é assim hoje. Não era ninguém. Você era um urubu QD, mas você ia pro Mendanha e realmente, como você colocou aí, existia, assim, fatalidades que aconteciam naquela época devido aos pesos e medidas aí de como era feito, não só de rabdomiólise, mas a mão pesada muitas vezes acontece, e era um treinamento, irmão, para guerreiro.
Não dá para ficar choramingando sobre isso. Todo mundo que está lá dentro sabe que está submetido a isso, né? Lógico que a gente não está passando a mão sobre imperícias e imprudências aí realizadas muitas vezes. Nem eu sou a favor disso, muito pelo contrário. Eu sou um cara extremamente chato com isso, principalmente hoje que eu cuido da vida, sou responsável, né, pela vida de outros guerreiros quando eles vêm treinar comigo. Então é isso aí. Mas, cara, a formação de PQD transforma o homem e é engraçado que a gente encontra um paraquedista em qualquer lugar. Esse cara é um cara diferenciado, né, irmão? E reconhece, né? Isso que eu acho interessante. Quando tu anda na rua, às vezes tu nunca viu o cara. Pô, esse cara é PQD, mano. E aí, quando você para pra conversar com o cara, às vezes o cara tem, sei lá, 60 anos e tu tem 30, mas tu tem conversa pra conversar com o cara o dia todo. Mesmo sem nunca ter conhecido o cara, né? É impressionante. É uma união, é uma união muito forte, é algo que nos torna realmente próximos muito rápido. Isso não existe em nenhuma outra tropa. A nível Brasil, não existe. A tropa de paraquedistas, ela tem essa característica, isso tá em todo paraquedista. Ontem mesmo estava treinando numa academia que eu nunca fui na vida, olhei um cara, ele colocou a medalha, orgulhoso pra fora, ele me parece ser mais velho que eu ali, uns 10 anos, assim, coroão, e eu olhei pra ele assim, cheguei perto, falei assim, com licença, paraquedista. Aí ele olhou pra mim assim, me olhou de cima e embaixo, aí ele, paraquedista, sei lá, 40 mil, não sei quanto, não sei o quê. Eu, prazer, meu irmão. É muito legal, né, cara? Isso é sensacional. Então, Cobra, agora vamos falar da sua chegada aí na companhia de precursores paraquedistas. E o que te levou a ser voluntário para ir servir com os precursores? Como você conheceu os precursores? Como é que foi isso aí? Meu irmão, foi muito simples. Eu também não sabia nada sobre precursores, mas quando cheguei lá, né, a gente já observa, porque o contato com o precursor é muito no momento ali do salto, né? Você observa aqueles homens diferenciados, observa-se sim, eu acho que, quando eu sempre digo para os jovens que são precursores hoje, os jovens estão buscando as operações especiais, você conhece um elemento de operações especiais, não porque ele está com um gorro preto ou com um gorro vermelho, mas você conhece esse cara pela maneira completa, pelo estado como ele caminha, você conhece pela postura, pelo ajuste do equipamento, a maneira com que o cara se comporta. E eu olhava aqueles caras com equipamento diferenciado, né? Um cinto preparado, muito diferente do que era lá no batalhão, às vezes, que era aquele negócio do sub que davam pra gente, armamento diferenciado. Então eu já comecei a observar isso e falei, o que é aquilo? Aí me falaram, é o precursor, trabalha, faz isso. E aí começou a vir toda na minha cabeça o que eu tinha planejado para mim, antes de ser PQD. Porque antes de ser paraquedista, eu já era um cara que eu era um explorador. Eu já acampava desde meus 12 anos, sozinho, ia para os lugares. E eu gostava muito dessa área de ser completo. Eu sempre tive essa parada do ser completo. O que era ser completo? Na minha cabeça, naquela época, era ser um especialista em montanha, mar, selva e céu. Eram esses 4 modelos, né? Eu até tinha feito uma tatuagem que dizia montanha, mar, selva e céu em japonês, no braço, a tatuagem velha aqui. Tô vendo. Que era o que eu buscava. Eu queria ser um especialista, eu identificava um especialista nisso. E aí eu fui, acabou que os caminhos, você é direcionado para esses caminhos, porque qual o caminho pela brigada paraquedista, qual é o caminho natural para você chegar a essa evolução? É a companhia de precursores, que faz montanha, mar, selva e céu, com suas infiltrações, com seus cursos de especialização e tudo mais aí. E aí, meu irmão, eu assisti uma palestra, eu estava em faxina ao rancho, me jogaram de faxina ao rancho, né? Quem que gosta de faxina ao rancho? Acho que a pior porcaria que tem é isso aí. O PQD, né, meu irmão? E aí eu fiquei sabendo, os caras, não, aí tinha uns cabo velho lá, safado, que não queriam deixar eu sair. Vagabundo é vagabundo em qualquer lugar, né? Não, vai não. Se tu sair, soldado, se tu falou prato, vai ser não sei o quê, me ameaçando. Eu falei, meu irmão, eu vou lá assistir a palestra. E caguei na cabeça deles e fui lá pro... Imagina se eu não tivesse ido. Aí é isso que eu costumo dizer. Meu irmão, você não pode, como soldado, estava falando isso, até quero deixar isso, fica como um toque aí, para quem, até porque o teu canal não é assistido só por militares, né, ou por entusiastas, são muitas pessoas aí que são entusiastas e amam essa atividade, amam esse conceito, né. Eu costumo dizer o seguinte, a gente como soldado, quando você entra como soldado do exército, me entendam bem, você é doutrinado para ser uma espécie de cachorrinho.
cachorrinho. Você é tão massacrado pelo medo da perda da liberdade. O medo da perda da liberdade é o maior poder instituído de um ser humano contra o outro. Ele tem o poder, qualquer um que é acima de você, seja um soldado, um antigo, um cabo, um sargento, ele tem o poder de cercear a sua liberdade, de olhar para você e falar assim, você não vai para casa, você vai ficar detido, você vai ficar de serviço, você vai para o pernoite, você vai preso. Nós somos os únicos funcionários públicos que temos essa característica de sermos ameaçados o tempo todo ali, né, com a perda da liberdade. Sim, e isso faz com que muitos garotos desses, vão se tornando realmente o cachorrinho da coleira. Porque ele vai se tornando tão dócil, tão fragilizado e dependente do benefício da raçãozinha que botam para ele e do mínimo benefício, que muitas vezes você pega assim, um sargento, um oficial, um cara mais antigo, que às vezes nem é tão especial assim, e só por ele não ser um babaca, aquele cara que realmente extrapola as babaquices, as coisas sem propósito, você já joga ele como o melhor, né? Nossa, o sargento fulano é legal, essas coisas assim, né? Então, quando um soldado cai nessa situação, que eu te falei que ele é um cachorrinho, um soldado comum, geralmente ficaria lá no rancho, com a orelhinha abaixada, e falando assim, tudo bem, o cabo fulano falou que não é para eu ir, eu não vou. Então, existe um limite entre a hierarquia e a disciplina, que esse limite, ele para onde você tem que saber o que é melhor para você e saber identificar quais são realmente os seus propósitos. E, às vezes, é necessário quebrar essas regras para que você possa chegar lá. Não adianta você ser um cara o humilde sempre, o coitadinho sempre, que hoje eu não estaria aqui, meu irmão. Eu teria ficado lá. Essa parte aí que você está falando, eu concordo plenamente. Inclusive, na própria brigada paraquedista, na formação, o soldado é incentivado a ter iniciativa, a ter agressividade, a ter esse tipo de... Então, como é que você quer impedir o cara de ir numa palestra que vai dar as condições do cara voar mais alto ainda? Não tem como, né, cara? Não tem como. Mas me fala aí, como é que foi essa palestra aí? O que tu falou? Aí, pô, não, eu tenho que ser isso aqui. E aí eu cheguei na palestra lá, olhei, quem estava na frente da palestra é o lendário, meu irmão, Cabo, na época, Cabo de Sá, estava na palestra junto com o sargento Clayton, também lendário, hoje eu acho que é capitão ou tenente Clayton, não tenho certeza, e excelente, sargento Clayton, excelente orador, um cara realmente, eu vi poucos no exército com isso, com a capacidade de um professor, e falou sobre o precursor, mostrou um vídeo, como a capacidade do vídeo, né, irmão? Eu sou um fã de vídeo de longa data, de muitos anos, desde garoto. O vídeo é sensacional. É como um filme. Um vídeo, ele faz aflorar as emoções em você imediatamente. Com aquela música, com aquele negócio, você transforma a mente das pessoas. Que é o que o teu canal faz aí, né, cara? O teu trabalho sensacional, que eu sempre falo pra você. Opa, então, obrigado. O vídeo, cara, aquele vídeo de precursor, os caras saltando livre, os caras escalando. Eu falei, caramba, é isso aí, meu irmão, eu tô no caminho certo. E aí o Dessá veio, esse Cabo Dessá falou assim, vamos escrever o pessoal assistiu daquela palestra ali. Saíram, eu arrastei mais o meu canga, que era um amigão meu, Meneghite. Sempre tem que ir, né? O canga sempre tem que ir, não adianta. Lógico. Arrastei ele comigo, fomos juntos, fomos cangas desde o primeiro dia de exército, fomos cangas depois no curso de PREC. E aí, meu irmão, ter um canga é muito bom. É um irmão ali dentro, é o apoio, é aquele momento que a gente revezava. Eu preciso dormir agora 3 minutos. Cuida de mim. E agora você dorme 3 minutos. Cuida de mim, meu irmão. É assim, é isso aí. Fui pra CIAPREC, fiz os testes lá, né? Aquela coisa toda. Fizemos os testes, passei nos testes. E aí fui dar início ali ao start do treinamento específico de precursor. E aí, Rodrigo, falando sobre o TEAP, né, que hoje em dia é curso, né, o curso de precursor para cabos e soldados, hoje em dia tem duração, né, de 15 semanas. É o curso operacional mais longo das Forças Armadas que um soldado pode participar, tendo em vista que o do Grumec só é de cabo para cima, né?
Na sua época também era longo assim? E conta pra gente também como é que foi o seu curso aí de precursor, os momentos mais difíceis. Fala pra gente aí essa parte. Sim, o curso de PREC para cá dos soldados, ele, na verdade, desde a minha época tem a mesma duração. Se a gente contabilizar isso, normal. Se a gente contabilizar também mais um mês que a gente fica antes à disposição da companhia de precursores, você tem um curso ainda mais longo. Tem um curso aí de quase 18 semanas, se você deixar aquela... Depende, lógico, eu estou falando, posso estar falando até uma coisa equivocada aqui, porque os tempos passam, as coisas mudam, né? Sim, verdade. Mas era assim também, você dava o start, você tinha ali aqueles 3 meses e pouco de curso. Lógico que antes você tinha mais um mês ali de preparatório, onde você ficava à disposição da companhia, já naquela condição de... Aí você volta de novo, né? Você PQD não é nada na CIAPREC lá, né? Eles pegam você, o PQD já virou nada, você esquece que você é PQD e você tá ali naquela condição de aluno de novo e pauleira. E foi isso aí, cara. O meu curso foi um curso muito bom. Eu participei de outras formações depois, durante a minha carreira ali, mas o meu curso foi um curso excelente. A gente costuma usar a palavra curso rico. O curso rico é quando todos os astros convergem na mesma direção. Você tem ali uma força aérea com combustível, aviões à disposição, você tinha lá, na época, o CAVEX, com os helicópteros à sua disposição. Então, o meu curso foi um curso extremamente rico, com todas as operações. Nós tivemos ali para mais de 12 operações dentro do programa, operações, né? E de salto, né? Nós realizamos 14 saltos, só no curso de PREC, foram 14 saltos semiautomáticos de aeronave, né? Como infiltração nas operações. E também nós tivemos ali 8 operações com helicópteros durante todo o curso. Quando a gente fala esses números, para pensar em um curso que tem que usar recursos financeiros do Exército, sabe-se que isso é muito rico. Não é tão fácil assim. É caro. Foram inúmeras horas diretamente lá em Taubaté, lá na época. Não sei também se ainda é CAVEX, não sei como é que é, ou CIAVEX. Toda hora muda isso. A gente saía, né, vamos dizer assim, acabava-se o curso de PREC com a experiência de operações na selva, de operações em montanha, com toda a parte da parte de aviação asa rotativa, no caso dos helicópteros, né, fazia-se o aeromóvel, né, toda aquela experiência, todo aquele treinamento aeromóvel de uma semana lá em Taubaté. Então foi muito rico esse curso, completíssimo e consagrado aí com as melhores operações, grandes instrutores, que também isso aí é muito importante, um grande elenco. Eu costumo meio a fazer uma analogia com um elenco de futebol, né, que você para quem gosta, né, de futebol, que você lembra daqueles jogadores icônicos que você tinha desde a defesa até o ataque, caras sensacionais. Foi uma época de ouro, com cursos com homens ali que eram grandes instrutores e que faz toda a diferença, grandes instrutores à frente de um curso. Meu irmão, então foi isso aí, meu curso foi desse jeito. Excelente. Rodrigo, eu estava pesquisando ali sobre a CIAPREC, né, para preparar essa entrevista aqui, e eu vi ali um relatório escrito aí em 1948 pelo Tenente Guaraná, que ele é PREC 01 do Brasil. Ele fez o curso lá, foi lá ver o curso de PREC americano para poder criar o curso brasileiro, né? E no relatório ele informa aí as características do curso de precursor paraquedista. E entre essas características, ele disse que o curso era de operações especiais. Olha, nunca em nenhum momento da nossa história como operadores, alguém se importou com isso. Nós, principalmente os operadores especiais, nunca nos importamos se detínhamos um título de operadores especiais ou não especiais. Isso é muito recente, isso é de agora. Isso não tem muito menos do que 5 anos, meu irmão. Verdade. E o motivo disso é que hoje, o que aconteceu? Todo mundo é operações especiais. Infelizmente, é o que aconteceu. Todo mundo é operações especiais. Você tem operações especiais disso, daquilo, não sei o quê, daquilo outro. Você vai ali numa tropa você vai ali, é engraçado, você vai ali numa empresa privada de segurança, que o cara faz segurança do banco, tá escrito lá, operações especiais. Você vai, cara, tipo assim, a guarda municipal
que antigamente tinha uma determinada situação, operações especiais. Então, eu não estou menosprezando, mas o que é operações especiais? Qual o grande valor de se dizer isso? Para mim é nenhum mais. Não tem mais nenhum valor em se você dizer eu sou operações especiais. Mas existe uma classificação da minha maneira de pensar. E essa dúvida que até aconteceu algum tempo atrás, é pela clássica, às vezes, ignorância. Algumas pessoas que se colocam ali falam de uma determinada maneira do que não conhecem, porque às vezes não são precursores. Então, a hora que vier um precursor e falar isso, né, falar essa situação, eu vou acreditar de uma maneira, vou falar assim, olha aí a opinião dele. Mas quem não é precursor não pode falar o que nós não vamos nunca, não podemos falar de um território onde você desconhece. Mas, na minha visão, o que classifica operações especiais? Qual é a classificação? Isso é a minha visão. Então, na minha visão, e a visão do coronel Guaraná, nessa condição, foi que o que caracteriza um elemento de operações especiais é a sua múltipla habilidade. Uma tropa que detém múltiplas habilidades para chegar e se infiltrar no território inimigo, seja por qualquer meio de infiltração, tornando-se assim um especialista de área daquela situação. Por exemplo, a necessidade de transpor uma montanha, a necessidade de se chegar por salto livre operacional, há uma necessidade de se lançar num determinado ponto, há necessidade durante esse período de infiltração de se descaracterizar, né, de se disfarçar dentro do território inimigo. Há necessidade, por exemplo, essa tropa pode ser chamada para uma missão especial que o escalão superior te determinou, como, por exemplo, durante esse trajeto, a destruição de alvos de alto valor tático, o guia aéreo avançado. Bom, se essa tropa, para se tornar especial, tem que deter essas características, é mais do que óbvio que a Companhia de Precursores ela é não só especialista em fazer isso há muitos anos, quanto é uma das tropas, vamos dizer assim, que tem as maiores características, vamos dizer, as maiores habilidades para fazer isso bem feito. Tá? Nós já estivemos, eu mesmo pessoalmente já estive em situações onde precursores e outras especialidades estavam em ação na mesma missão, e os precursores fizeram, vamos dizer assim, valer o seu legado lá atrás, deixando realmente com muita distância essas outras tropas em termos de habilidade técnica, tá? Quando se trata, por exemplo, principalmente das condições aeroterrestres, dos saltos livres operacionais, a CIAPREC estava a anos-luz dessas outras tropas. Porém, hoje em dia, nós temos esses grandes intercâmbios, o que fez com que, e a CIAPREC sempre foi uma tropa muito, muito mentora, que recebia todo o exército. Nós recebíamos mergulhadores de combate, fuzileiros, comanfes, estrangeiros, forças especiais, todos bebiam e sempre beberam da fonte da CIAPREC, e isso tem que ser registrado. Rodrigo, o precursor pode atuar descaracterizado com roupas civis para realizar um reconhecimento especial? Tem essa instrução no curso? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o reconhecimento especial é um dos tipos de operações especiais reconhecido aí em qualquer manual de operações especiais mundo afora. O precursor faz isso? É claro que o precursor faz isso. Isso faz parte do curso de cabos e soldados, pode dizer, vamos botar assim, os cabos e soldados precursores, lógico também os oficiais e sargentos, mas lá do baixo, logo na segunda fase do curso de precursor, ela já é passada dessa maneira. Nós já começamos, todas as operações precursoras já começam descaracterizadas. Então, uma característica do trabalho precursor é operar descaracterizado na grande maioria das vezes. Geralmente, por exemplo, quando vamos fazer uma infiltração de longo alcance, onde onde a equipe tem que percorrer, sei lá, 100, 150, 200 quilômetros até se chegar ao objetivo, porque as pessoas caracterizam muitas vezes o precursor com aquela ideia assim, qual é o nosso objetivo?
lançar a brigada de infantaria paraquedista. Sim, esse é o emprego, vamos dizer, é o nosso emprego primário, onde a companhia de precursores tem uma função. Porém, a companhia de precursores, ao mesmo tempo que uma equipe pode estar operando uma zona de lançamento para o lançamento da brigada, outras equipes podem estar desbravando e abrindo outras frentes para outras operações. Nós somos sacados para se utilizar das nossas habilidades para executar diversas operações, como essa que você acabou de dizer. Um reconhecimento profundo pode ser feito por operadores precursores. E fazemos isso, sim, descaracterizadamente, tá? Fazemos isso, sim. Tanto é que você pode observar lá, se você for lá no meu @BlackForceBrasil, dá uma puxada para baixo, você vai ver diversas operações lá nas antigas, a gente descaracterizado, totalmente civil, barbudo, tendo que, vamos dizer assim, algumas operações se infiltrar em alguma cidadezinha, passar 3, 4 dias dentro dessa cidadezinha, arrumar emprego dentro da cidadezinha, fazia parte das provas que nós tínhamos que passar, essas habilidades, né? Você passa em isolamento para uma pré-missão, né? A prévia de uma missão, muitas vezes te coloca em isolamento de 7, 10, 15 dias, ou talvez muito mais, dependendo da complexidade. Esse isolamento pode ser feito em uma base, vamos dizer, dentro da própria SEAPREC, mas também pode ser feito em uma base de apoio já dentro do território inimigo, onde você ali não é mais o cabo fulano, você é o João Antônio. Né? Faz parte dos precursores. Isso já vem da doutrina de forças especiais, da doutrina que o Coronel Guaraná trouxe já daquela época lá dos Estados Unidos. Então, alguns elementos do exército brasileiro, militares, até que estão na internet por aí, querem pegar essas características e falar assim, não, isso é nosso, só nós fazemos isso. E que não é verdade. Não é verdade, muito pelo contrário. Existem muitas operações desse jeito, que são as operações com características CSS, são as clandestinas, sigilosas, secretas, que têm essas características. Rodrigo, uma outra característica aí bastante conhecida das operações especiais são as ações diretas, né, que também é chamada de ações de comandos. No curso de precursor para cabo soldado também tem algo assim? Isso faz parte das instruções normais de formação de um guerreiro de operações especiais. Faz parte. Essa parte das operações de comandos, que são as operações diretas, elas fazem parte da nossa doutrina. A entrada, o estouro de aparelho, as operações CQB, tudo isso, as técnicas CQB, tudo isso é mais do que, vamos dizer, é básico. É básico. Então eu vejo muitas vezes as pessoas falando como se fossem coisas meu Deus. Isso é o básico. Agora, não é do precursor a responsabilidade sobre uma atuação anti-sequestro, por exemplo. Não é a nossa, vamos dizer, determinação, mas isso não quer dizer que numa condição específica, uma condição que haja essa necessidade, a tropa não possa ser empregada. Então, respondendo a tua pergunta, sim, todo precursor, vou deixar bem claro, todo precursor, seja cabo soldado, seja oficial e sargento, que até fica essa separação aí, não existe essa separação, são precursores, todos esses precursores paraquedistas, e por que são precursores? Quando estão saindo de uma aeronave, todos estão precedendo, todos estão buscando preceder a tropa aeroterrestre, todos lideram, todos guiam, então são todos precursores. Todos esses precursores, todo precursor executa ações de comandos. Ponto final. Ações de comandos. Porém, existe uma tropa no Brasil, que é a tropa de comandos. Mas todo precursor paraquedista é treinado em ações de comandos, é preparado para ações diretas. Isso é mais do que óbvio. E, Rodrigo, até porque a tropa de precursor paraquedista, né, o objetivo dela final é lançar os paraquedistas, os infantes, em segurança. Então, se o precursor chega lá na ZL lá para balizar e ele identifica que tem algo lá que vai ameaçar esse assalto aeroterrestre, por exemplo, um radar de uma artilharia antiaérea, ele vai ligar para os comandos, vem aqui destruir esse radar? Não vai fazer isso, é ele que vai destruir, na verdade, Rodrigo? Ou estou enganado? Exatamente. A tropa que está no caminho mais próximo, a tropa especial
que está mais próxima aos alvos de grande valor estratégico será a tropa que vai ser utilizada. Ninguém vai tirar um força especial que está, vamos dar um exemplo, que está numa base a 500 quilômetros de distância para executar uma ação especial de alguém que está a 50 quilômetros de distância. Então, durante uma infiltração de uma equipe precursora, por exemplo, com um objetivo, vamos imaginar uma condição de batalha, de guerra. Uma equipe precursora se infiltrando pelo território inimigo, já fez o seu salto. Né? Muitas pessoas acham que o precursor salta na mesma zona de lançamento que os paraquedistas vão saltar. Não é assim. Muitas vezes saltamos a milhares de quilômetros de distância para exatamente não sermos detectados e queimar a zona de lançamento que aqueles milhares de paraquedistas são lançados. Os precursores se infiltram muitas vezes antes, meses antes, possivelmente, dependendo, de novo, da complexidade dessa missão. Para a gente pensar bem, para ter uma ideia, cara, eu não sou um historiador disso, eu tenho até um amigo nosso lá, do Almanac Militar, que pode até nos ajudar sobre isso, mas as operações de infiltração para preparação do dia D da Segunda Guerra Mundial começaram mais de um ano antes, planejamento e tudo mais, para se executar uma operação daquele vulto. Então, o precursor, durante esse caminho, se houver nesse caminho o escalão superior detectou um alvo de valor estratégico, por exemplo, vamos supor próximo à infiltração precursora, existe um arsenal, existe uma fábrica de munições. Sim, os precursores podem ser destacados por uma ação direta, se for necessário, ou através de uma marcação de ponto através de tecnologias especiais aí, marcação de ponto para o guiar avançado fazer um lançamento estratégico aí, para um drone vir lançar. Então, isso faz parte. Isso é mais óbvio. Qualquer operador especial sabe do que eu estou falando e qualquer um que esteve lá dentro sabe como funciona. Inclusive, também em relação ao pouso de assalto, né? Que é quando uma tropa de operações especiais toma um aeródromo um pouco guarnecido para que venha os paraquedistas e, ao invés de serem lançados, o avião pousa ali naquele aeródromo, que vai deixar a tropa muito mais em segurança. Creio eu, né? Eu queria te perguntar aqui, tomar este aeródromo com certeza vai ser missão dos precursores, né? E isso é uma ação direta. Ponto. Acabou, você matou isso aí. Uma ação direta, e nós treinamos muito isso no curso de precursor, é treinado isso direto. O curso de precursor, vou ser bem claro, para acabar com a melindragem, nós não vamos caracterizar os forças especiais que estão numa operação muito particular, que são as operações indiretas. Tá? Vou tirar os forças especiais para cá, coloquei eles aqui, são os nossos grandes irmãos que fazem um trabalho excepcional, e eu sou grande fã do trabalho deles. Vamos botar eles aqui com as operações indiretas aqui. Não existe nenhum curso no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, tão completo quanto o curso de precursor paraquedista. Porque um soldado precursor, ele é treinado para operar zona de pouso de helicópteros, ele é treinado para operar a ZL. Cara, só essas 3 características já te colocam num outro patamar de qualquer outro curso. O que é uma operação de zona de pouso? É exatamente o que você acabou de citar. É você tomar um aeródromo, através de uma ação direta, possivelmente, assumir o controle das operações totais ali, do comando de voo, da central de comando de um aeródromo, e a partir dali, pousar e decolar aeronaves. Isso é função do precursor. Para isso, você tem que ter conhecimentos especiais, que são passados, sim, para soldados e cabos. É lógico que oficiais e sargentos, por serem elementos de carreira, recebem instruções adicionais, mas com maior profundidade. Por isso o seu curso é mais longo também. E também detém responsabilidades, como oficiais do Exército e sargentos, gente de carreira, recebem responsabilidades, como, por exemplo, a responsabilidade do lançamento ser feito exatamente por eles. É óbvio, isso não precisa nem ir muito longe. Assim como no mergulhador de combate também existe isso. O curso é diferente dos cabos soldados, tem fases adicionais, porque tem a fase de comando, algumas coisas de planejamento. Mas, cara, operar, eu acho que uma das matérias mais complicadinhas eram as matérias de zona de pouso no curso de PREC, pois elas detinham naquela época um grau muito grande
de preparação de cálculo, né, para fazer os pousos das aeronaves, ajustes de altímetro. Para quem não sabe o que é isso, uma aeronave precisa, para pousar, ter o seu altímetro ajustado ao campo de pouso. Isso numa situação de pouso por instrumento é obrigatório, pois a aeronave pode bater na pista ou ela pode achar que a pista está perto e não está. E ela pode estolar e ter um grande acidente, ter um stall. Então, essa missão é a missão do precursor. Esse cálculo, ele é todo feito. Na nossa época, fazíamos esses cálculos na mão, meu amigo. Na mão. Uma conta desse tamanho para se chegar ao número que você passava para a aeronave. A aeronave tal, aqui, Urutu, atenção para o ajuste de altímetro. Isso você tinha que ter feito. E aí, mandava o ajuste de altímetro pro cara. O piloto só, cleque, 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 ajustava o altímetro. E agora, todas as vidas naquela aeronave estão nas mãos dos precursores. A pergunta que eu tenho, porra, é brincadeira ou tá de sacanagem? A responsabilidade que você tem sobre isso. E não tô falando de tecnologia, não, de computador que faz tudo sozinho, não. Tô falando da gente fazer na mão, no cálculo analógico, como era obrigatório para nós fazermos, através do METAR, da parte de meteorologia, pegando barômetro, anemômetro, altímetros. Meu irmão, tinha que ter uma umidade relativa do ar, ventos, tudo isso é responsabilidade do precursor. Cara, isso aí eu acho incrível, né? Porque você tem um cara que é um cão de guerra, né? O curso forma um cão de guerra, mas um cão de guerra, talvez um pastor alemão, né? Que tem tem que ser um cara inteligente para fazer uma conta dessa, não é verdade? Quando me perguntam assim, qual é a característica que você coloca para um operador de forças especiais, ou que aqui no Brasil usa força especial, mas operações especiais, forças especiais, a primeira coisa, inteligência, ponto. Esse é o primeiro fator. Você precisa de elementos inteligentes. O curso de pré sempre teve essas características por separar muito isso. Tanto é que muitos especializados que iam para o curso de precursor passavam ruim lá, hein? E às vezes saíam com colocações péssimas lá atrás, tá? No rabo da viola. E por quê? Porque ter essas características de raciocínio, características técnicas, que você também tem que ser um cara rústico, né, brabo, mas ao mesmo tempo tem que ser um cara que tenha capacidades técnicas ali para lidar com cálculos topográficos mais avançados, para lidar com as tecnologias que existem para serem utilizadas. E, cara, quando se trata de matemática, não existe mais ou menos. Matemática é precisão, né? Então é isso aí. Ou é certo ou errado, né? Ponto. Eu estava pesquisando aí sobre o curso de precursores paraquedistas ao redor do mundo, né? Para oficiais e sargentos, principalmente, né? Que são os mais longos. E eu descobri que quase no mundo inteiro, o curso de precursor paraquedista tem, em média, duração de 4 semanas. Inclusive do Exército dos Estados Unidos, né? E, inclusive aqui da FAB também, 4 semanas. Ou seja, até o cabo e o soldado precursor do Exército tem uma formação mais longa. Na sua opinião, por que o curso de precursor paraquedista do Exército Brasileiro é tão longo? Seja para cabos soldados aí com 15, 16 semanas, seja para oficiais e sargentos com 24 semanas. E o que nos dá de vantagem essa duração mais longa do curso do Exército Brasileiro? Bom, olha só, a primeira coisa é que a gente muitas vezes tem a ideia de o Pathfinder brasileiro é igual ao Pathfinder alemão, que é igual ao belga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes a gente utiliza utiliza-se uma tocha, a tocha que nem o americano, né? Mas a formação e o objetivo é bastante distinto e realmente diferente em algumas tropas. Eu não vou te dizer exatamente quais, mas existem tropas de precursores pelo mundo que realmente elas cumprem apenas a função de Pathfinder ali, de reorganização de tropa. Ela tem essa função de liderar a operação aeroterrestre. Ponto. Tá? Eles são paraquedistas que detêm essa característica. Então, existem sim tropas pelo mundo que têm essa situação, por isso o curso é mais curto. Mas, como nós estávamos desde o início, o curso de precursor não é apenas um curso de reorganização de tropa. Ele tem uma fase que é a fase que trabalha com essa parte de organização de tropa. E eu vou te dizer para você, dentro de um curso de precursor, isso daí é 20%. E olhe lá.
As ações de comandos todas as ações de comandos envolvem uma determinada fatia, as operações de montanha, outra fatia, operações de selva, outra fatia, as operações de mergulho, né? Muitas vezes as pessoas acham que o precursor não executa ações de mergulho, infiltrações subaquáticas. O precursor, sim, trabalha com infiltrações subaquáticas. O precursor realiza demolição submarina. E olha bem, onde eu estou indo, hein? O precursor realiza. Mas realiza? Sim, realiza. Não é a nossa especialidade fim, como é o MEC. O MEC é o especialista na demolição submarina. Se você me perguntar, Rodrigo, você sabe desabilitar uma mina, uma carga submarina? Não sei. Não sei desabilitar a mina. Mas o MEC sabe. O mergulhador de combate, sabe. Mas, se você me perguntar, mas você sabe montar uma carga submarina para a destruição, por exemplo, do casco de um navio, para a destruição de um pier, Sim, isso é uma característica, é uma característica também de uma infiltração de precursores, que é uma ação, né, vamos dizer assim, uma ação de infiltração, uma ação de comandos, né, subaquáticos, mas é realizada por precursores. Então, por que o tempo brasileiro é enorme? Porque nosso tempo é tão grande, porque é uma formação rústica, mas recheada de conteúdo técnico. Mas eu vou mais longe, que isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O curso de PREC, então, tem 15 semanas? Não. O curso de PREC tem 50 semanas. Puxa, como assim? Você faz um curso de precursor de 15 semanas, como cabo e soldado, mas quando acaba aquele curso, você acha que acabou? Que você agora botou um gorro na cabeça e vai... E pronto, você está pronto? Não. Existe uma fase continuada durante aquele ano todo. Você vai para diversas complementações da sua formação. Se você ainda não fez, por exemplo, o estágio de operações na selva, você vai mais uma vez para o estágio de operações na selva. Eu estive no estágio de operações na selva como aluno 3 vezes, lógico, por opção própria. 3 estágios de operações na selva. E por que isso? Porque eu era voluntário. Os alunos do curso de pré que iam, eu como instrutor, ia junto. Posso entrar na equipe? Entrava na equipe. Então, uma complementação. Nós fazemos outros treinamentos complementares, como, por exemplo, a especialização em explosivos. Na época, ia-se para a escola, para a ESIE, que era ali na vila, e fazia essa especialização em explosivos. Íamos para a FAB para nos especializarmos mais ainda no controle de voo, era o estágio de controladores de voo, né? Íamos por exemplo, para o Paraçar, para a especialização em resgate subaquático, busca e procura submarina. Então, senhores, o curso de precursor não acaba com as 15 semanas. Você tira aquele gorro de aluno e agora você conquistou o gorro de precursor, mas continua a sua formação para o resto da sua carreira. Inclusive, então, a formação tem... Desculpa te interromper, Cobra. Inclusive, esse APREC, pelo que a gente acompanha, tem muito intercâmbio com a COR e com o BOP, né? Sim. Acabou de falar isso aí. Isso nos últimos anos foi mais cerrado ainda. Então, olha bem, isso é o saudável para uma tropa de elite, né? Uma tropa de elite precisa disso. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas imaginam, não, acabou. Cara, o curso é extremamente completo, mas se continua, olha bem, continua os aperfeiçoamentos, que nem eu acabei de falar sobre controlador de voo. Cara, você é controlador de voo. Você vai lá, nós íamos, por exemplo, para o Grumec, para nos aperfeiçoarmos com o uso do circuito fechado. Então, todos os anos, nós íamos fazer esse intercâmbio exatamente para continuar essa formação. Isso é uma formação continuada. Poucas tropas têm isso. Aí. Rodrigo, falando nesse assunto, até me ocorreu aqui uma pergunta, nem estava aqui no roteiro, mas eu estava pensando, cara, as Forças Armadas do Brasil recebem oficiais e sargentos estrangeiros para fazer nossos cursos operacionais, tipo Guerra na Selva, o próprio curso do MEC, né? Eu fico pensando, cara, por que um brasileiro, por exemplo, um cabo soldado, que é um militar temporário, não pode fazer um curso, como, por exemplo, o curso de guerra na selva, de operações na selva, né? Já que esse curso também é dado para estrangeiros, né? Não faz o menor sentido, não é verdade? É verdade, não faz o menor sentido. É dado para o estrangeiro mais como diplomacia. É um processo diplomático, é uma troca de
me dá uma vaga lá que eu te dou uma vaga aqui. É muito mais pela diplomacia do que propriamente dito. Muitos desses homens, às vezes, muitos, tá? Vêm totalmente despreparados para um curso como esse. Muitos vêm despreparados muitos vêm despreparados para uma operação. Nós já tivemos, eu tive oportunidade de realizar uma operação com o pessoal dos Rangers aí lá em 97, quando eles vieram ao Brasil, uma operação lá com a CIAPREC e também com os FS. E, cara, vou te ser sincero, não vou dizer como é que foi exatamente, mas não detém às vezes, não sabe onde estou se metendo. Não sabe onde estou se metendo. Então, não é bem assim, não. Não sabe onde estou se metendo. Cadê o helicóptero? Vamos ter que ir na pata mesmo? Isso é Brasil, meu irmão. Exatamente, isso é Brasil. Aqui é 40 graus. Aqui o caboclo, nós caboclo, assim, ó, que nem eu aqui, ó. Cabeça de moringa, meu irmão. A gente é duro pra caramba. Rapaz, o soldado brasileiro é um monstro. Soldado brasileiro é um monstro. Agora, você vai lá pra selva, tá? Vai lá pra selva. O soldado, muitas vezes, guerra na selva, oficial, caramba, 4, sabe? Beleza. Mas, amigo, o verdadeiro especialista na selva é o soldadinho lá, cara. É o soldadinho. É o curuminzinho lá, meu irmão. O cara é um monstro. Ele é o especialista em selva. Então, como a tropa de selva lá, o soldado de selva, ele já é um especialista em selva, dão muito valor aí à ideia só do oficial, e eu até entendo, porque são recursos aí para se dar para um elemento de carreira, né? Eu sou um cara que eu tenho um ponto de vista, eu acho extremamente uma grande ignorância e muito desperdício de recursos fazer o que se fazem hoje com a tropa de especialistas, como, por exemplo, formar um precursor e depois falar para ele assim, ok, grande abraço, com 8 anos. Tipo assim, ninguém entende isso. Você chega para um gringo e pergunta para ele, vai falar assim, não entendi, como assim? Né? Você botar um cara de 8 anos com toda essa especialidade, você ensinou o cara a mexer com explosivo. Você deu o controle de voo para ele. Você deu não sei o que para ele. Você ensinou ele as técnicas de caçador. Opa. Você vai mandar o cara embora? Não entendi. Certa vez veio uma tropa paraquedista saltar ali nos Afonsos, né? Naquela coisa de diplomacia militar e tal. Aí Pedro 26 ia saltar numa aeronave americana e ganhar lá aquele brevet festivo lá americano e vice-versa. Quando eles viram lá o tamanho da ZL e a altura que a gente saltava, ele, vocês estão malucos, a gente não vai saltar aqui não, porque senão a gente vai morrer, vai cair do lado de fora. Você já ouviu falar dessa história, cara? Eu queria ouvir falar, não. Você participou disso? Não ouvi falar, eu estava lá, é verdade. Como é que foi isso aí, cara? Eles deram para trás, isso aí, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente o ano, se foi 97 ou 98, eu não lembro exatamente, desculpa, porque faz tempo, né, cara? Não, mas sim, eles deram para trás em Afonsos, não fizeram o salto, nós fizemos o salto na aeronave deles lá e recebemos que nem o brevet lá, os precursores fizeram isso também, alguns paraquedistas foram selecionados e eles deram para trás. Por quê? Não sei exatamente a doutrina específica, mas naquela época eles faziam saltos com altitude um pouco maior e ZLs gigantescas de, no mínimo ali, de 5 a 10 quilômetros de extensão por largura. Eles tinham uma espécie de zona mínima. E para o lançamento precursor, realmente, nós somos imbatíveis aí. Eu já estive em outros países aí vendo as zonas de lançamento, recentemente no Paraguai lá, acompanhando alguma coisa. Cara, nós estamos acostumados a espaço confinado, né, irmão? Eu acho que a própria... Estamos no Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro. A gente passa entre o ônibus e a motocicleta. Eu acho que a própria... Não seria diferente disso na ZL. Eu vi grandes precursores ali, lançando, passando por cima ali da Xavier Curado, e o avião vindo aqui, esquerda 5, bum, saiu, e jogar certinho no meio daquela ZL pequenininha ali, todo mundo em segurança milhares de vezes. Isso aí que eu queria chegar. Eu acho que a próprio tamanho da ZL de Afonso, ali do lado da Brigada Paraquedista, meio que foi uma escola ali pra gente ter precursores tão bem preparados para lançar a tropa numa ZL curtinha, né? Porque os caras vêm pra cá e se assustam. Não, como é que a gente vai lançar numa ZL pequena como essa, né?
Meu irmão, nós tínhamos competições ali quando a gente estava operando ZL em Afonso para ver quem chegava no kit. Kit era uma caixa que ficava colocada num ponto da ZL para a gente poder pousar ali. Então a equipe precursora era tão adestrada que todos nós saímos, os 4 que saíam às vezes, ou 3, todos pousavam exatamente em cima do kit. E algumas vezes batíamos em cima do kit com um paraquedas, não um paraquedas salto livre, não. Estou falando de um paraquedas redondo. Então, T10, né? Salto, a maneira de saltar, a altitude de salto, a escolha certa da entrada, essa habilidade que o precursor tem de fazer esse cálculo ali rápido, né? Esse cálculo rápido, muitas vezes as pessoas querem pagar um mistério danado disso, mas está muito mais no intuitivo, que é de cada um. Isso aí tem caras que tem, caras que não tem. Tem cara que precisa ficar pensando muito, e tem cara que tem um intuitivo ali entre a máquina, entre a aeronave e a sensação do que ele calculou de vento para a resposta que o paraquedas vai te dar. Isso é muito intuitivo, é muito da habilidade do homem. Aí tem os melhores, tem os mais ou menos, tem os mais meia boca, mas tem os caras que são top. Com certeza. Rapaz, já que você gosta de um pouco de história, eu vou te contar uma história breve. Vão ser 2 minutos, mas o pessoal vai gostar dessa história. Houve um embate na selva em 1900 acho que foi 99 ou 98, não lembro. Fomos para a selva. A equipe PREC foi para a selva, não sei por que aconteceu. E aí nos jogaram o 26 inteiro dentro de um ginásio, dentro de uma quadra de futebol, ginásio. E a CIAPREC, e a equipe PREC, o 8, 9, 10 caboclo ali, ficamos com o centro da bola, o centro do meio de campo. Do ginásio. Meu irmão, começou uma quizumba lá, não sei por que motivo, blá, 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 não sei o quê. Um discutiu com não sei quem. Meu irmão, a CIAPREC teve que frente para fora, armar a guarda, senão o 26 ia matar a gente, meu irmão. Ai, cara. Começou! Vamos matar o precursor! Vamos matar o... Meu irmão, aí gelamos, hein? Gelamos. Quase botamos munição na câmara, meu irmão. Cara, naquela época, o cabo soldado 26, cara, ele pegava de porrada até general se fosse pé preto, cara. General pé preto cagava na cabeça o soldado do 26, cara. Aí depois só tinha maluco, meu irmão. Só tinha marginal, mano. Só tinha marginal, cara. Eu peguei essa época. Né? Mas aí... O líder era o meu amigo Ciborgue. Era um dos líderes da facção lá que queria matar os precursores aí. A gente acaba que vai fazer uma entrevista, né? Mas aí o papo vai bom, a gente vai viajando para outras áreas. Mas vamos lá, tá acabando. As pessoas gostam, cara, das histórias reais, das histórias autênticas. O público gosta bastante. Rodrigo, certa vez o Major Anderson Ramos Marques, se eu não me engano, agora ele é coronel, comandou o 27, não tenho certeza. Ele era comandante da CIAPREC e ele escreveu um artigo aí para a Army Up Press, né, onde ele diz que a CIAPREC, né, é a única unidade de operações especiais do Exército na guarnição do Rio de Janeiro, e nesse artigo ele detalha as operações de pacificação do Complexo do Alemão em 2010. Como você é um cara que tem muita entrada ali na CIAPREC, em 2010 você já não estava mais no Exército, né? Mas você pode dar algumas informações aí de colegas seus, porque você está todo ano ali, sempre na CIAPREC, de como foi essa operação aí da CIAPREC na pacificação do Complexo do Alemão? O que eu posso te dizer, houve uma atuação muito intensa dos precursores naquela operação, tá? Foi uma prova de fogo, de chegar lá, né? Foi a primeira tropa a chegar lá, até porque depois... tropa a chegar, pegou o negócio quente. Até porque nos outros anos tiveram outras operações. Mas a primeira operação foi essa de 2010, e a primeira tropa foi a Brigada Paraquedista e a CIAPREC. Foi decisiva, e a CIAPREC foi recebida com fogo, foi recebida pela bandidagem com fogo. E aí é que entra aquilo que a gente estava falando sobre um elemento treinado, doutrinado, né, que sabe o que está fazendo, ainda mais num ambiente ao qual ele não é a sua atividade de fim, não é a sua atividade primária, né, vamos chamar de primária, que é o combate em localidade, mas exatamente isso. Não é apenas o treinamento apenas. Eu acabei de falar sobre isso. Cara, a vocação
ela já te dá a metade do negócio. O cara vocacionado, ele tem a metade já dessa pré-instalação dos programas para a execução das coisas. E aí foi o sucesso da CIAPREC. Sim, houve um conflito direto lá, onde parece que uma quantidade grande de marginais caíram sob o efeito aí da chegada da CIAPREC. A companhia conteve imediatamente aquele ataque inicial. Depois, como você mesmo disse, houveram outras incursões onde a companhia foi empregada durante essa operação. A única coisa que eu te falo é o seguinte: como a maioria são dados aí ainda em sigilo, isso é contado só de boca a boca, aí como foi ou como não foi, pelos caras que estavam lá, né? Mas os dados oficiais não se tem ainda, talvez tenhamos um dia daqui a algum tempo. Quando desclassificar, né? De sigilo. E quando você serviu lá, o Cobra, você pode contar se você participou de alguma operação real, seja no Rio de Janeiro, seja lá na Amazônia, alguma coisa próximo ao real? Então, rapaz, teve algumas operações. Os anos 90 foram mais as operações de selva, realmente, lá na região de fronteira, na fronteira oeste do Brasil, que os conflitos aconteciam com maior incidência. E não na região de favela no Rio de Janeiro. Operações também muito, vamos dizer, características, onde as tropas de operações especiais, os precursores, os comandos, já entraram em ação, e isso nós tivemos um embate lá na região de Cabeça do Cachorro, na fronteira lá com Colômbia. Lá era muito forte também nos anos 90, que era a área das Farc, né? As operações de Farc. E sim, durante todo aquele período, os precursores e os forças especiais foram muito utilizados em operações secretas para a destruição tanto de pistas de pouso, quanto desmobiliar garimpos ilegais, desmobiliar. E quando a gente fala garimpos ilegais, não é só gente garimpando ilegalmente. Nós estamos falando de marginais, de traficantes, que usam o garimpo como uma forma, mas o tráfico de drogas ali, houveram algumas missões onde nossa aeronave foi atingida com disparos vindos de dentro da selva, né? Um helicóptero voando sobre a selva, você não tem como descobrir de onde veio o disparo, né? E esses caras estão dentro da selva, totalmente camuflados pela mata, não tem como você descobrir. Então, tivemos sucesso numa das missões onde nós conseguimos destruir duas pistas de pouso enormes, já tecnicamente dentro do território nacional, porque isso daí, naquela época, era um problema ainda, porque o que era o território nacional? Não se tinha uma delimitação precisa da fronteira, com os marcos de fronteira. Inclusive, foi uma das missões que nós fomos para passar o GPS dos marcos de fronteira, para definir realmente, através do o que define uma fronteira. O rio tal, ele faz a fronteira, mas o rio, ele cria alças, né, cara, que ao redor dos anos vão se modificando. Então, o malandro que está lá do outro lado acha que está no território dele e está com um acampamento aqui no território brasileiro. Isso mudou bastante hoje em dia. Mudou porque hoje você tem um projeto aí, você tem a lei do abate, você tem outras coisas que não se tinha naquela época, né? E foi isso aí. Sempre que a gente costuma dizer o seguinte, toda operação toda a missão de operações especiais, ela é uma missão real, né? Porque senão o cara porque morre você está Não só isso, você está numa situação seguinte, vou dar um exemplo para você. Quando eu era ainda recém-formado, minha primeira missão, nós estávamos descaracterizados, armados de submetralhadora e pistola, descaracterizados, uma infiltração de 80 quilômetros, que nós tivemos que fazê-la em 4 dias, através de um terreno acidentado, e parte dessa missão, nós tínhamos que percorrer ali a cidade em si, né, por dentro da cidade, para executar os contatos, receber as ajudas necessárias ali das pessoas, vamos dizer, como é que fala?
dos elementos que já estavam pré-infiltrados, dos simpatizantes vamos dizer, da causa, aquela coisa toda. E nesse momento você está vulnerável, né, cara? Você está ali, é uma operação real, você está armado, você está numa condição de perigo e você desconhece. Então, uma dessas operações aí, que nós estávamos na vida, nós deparamos, eu com um tenente já falecido, Galvão, estávamos no Rio Grande do Sul, um evento muito, realmente, não chegou a acontecer um combate, mas por pouca coisa, nós nos infiltrando dentro de uma cidade, lá no Rio Grande do Sul, nos perdemos procurando, durante a madrugada, procurando esse simpatizante, que era uma casa onde nós teríamos que fazer um contato, e fomos cair dentro de uma pequena favela. E nessa favela, nós fomos deparados diretamente com o grupinho de comando ali, e não houve como a gente, vamos dizer assim, dar ré, né? Não houve como dar ré naquele momento. Então tu vê com uma situação que aí depois progrediu para uma outra coisa. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas estamos aqui, eu estou vivo aqui, né? O Galvãozinho, ele faleceu numa outra situação, num salto de paraquedas. Foi inclusive na mesma ZL, onde eu me quebrei todo também uma vez, lá na fronteira com o Paraguai. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, Rodrigo. Vamos fala pra gente aí, cara, o que é a Black Force Brasil? Então, meu irmão, a Black Force Brasil nasceu lá no início ali dos anos 90, com a gente, antes até de eu me tornar militar, ela nasceu com a minha ideia, como eu lembro que eu te falei, que eu já gostava de luta, já gostava de sobrevivência, essas coisas. Então eu criei um nome chamado No Fear, No Limits. Era o nome de um grupo que eu criei lá. Então esse grupo, tinha uns amigos, e eu levava esses caras para cumprir esses acampamentos, sobrevivência e tudo mais. E dentro da... Que top isso. Adolescente, caraca, é o filho do Rambo, não é possível. Cara, mas eu falo que a gente nasce às vezes com isso, né, cara? Você nasce um soldado, mas às vezes você é exposto a um determinado ponto da tua vida, você descobre que você já tinha vocação para isso aí. E aí eu fui, logo que eu entrei no exército, já me aliei ao meu amigo que virou meu canga, o Meneghite, virou meu canga. Ele veio, e aí começamos a trabalhar bastante a No Fear, No Limits. E aí, quando fomos para a CIAPREC, num primeiro momento da CIAPREC, a gente chegou e falou assim, cara, dentro da No Fear, No Limits, eu quero montar um setor chamado Black Force. E ele falou assim, pô, por que não pode ser Red Force, que é de vermelho, né? Falei, não, eu gosto de preto, eu gostava da cor preta. E aí eu falava, não, vamos para Black Force. E a Black Force vai ser a elite, só os melhores da No Fear, No Limits. Onde nós vamos aí, vamos começar a investir num treinamento mais casca grossa e só vai entrar por indicação. E a No Fear era uma coisa quando eu dava aula, né? Eu criei um negócio turístico, onde a gente levava as pessoas para fazer curso de rapel, curso de salto livre, curso de mergulho. Naquela época, eu fazia uma coisa chamada Special Forces Day, que era um dia de forças especiais pro cara sentir como é que era. Eu fazia um planejamento à noite, no outro dia os caras pegavam o barco, a gente fazia uma patrulha de infiltração, levava os caras até um ponto, caminhava, depois resgatava um cara nosso, descia de rapel, pegava o barco de novo. Isso lá nos anos 90. E aí, eu queria os melhores. Eu falei para ele assim, mas só vai entrar por indicação. Eu quero que você me indique um cara agora, aqui da CIAPREC, que você convidaria, e eu indico outro. E aí depois, só vai entrar se for pela aprovação de todos. Será a Black Force. E foi aí que surgiu a Black Force, como você, vamos dizer assim, como um embrião inicial. E aí, surgiu daí, nós começamos a treinar. Logo depois, eu comecei a profissionalizar mais um pouco a Black Force e comecei a puxar os treinamentos mais, vamos dizer, mais militarizados, tanto para o público civil como um mecanismo preparatório naquela época. Preparava os caras, tipo assim, às vezes tinha hoje se fala muito disso, mas naquela época era uma coisa muito nova, de ensinar os caras a nadar, a natação operacional, a atravessar uma arrebentação.
E era desse jeito. E aí, cara, por ocasião do ano de 2002, com a minha saída do Exército, eu estava com a Black Force andando muito bem, bastante treinamento e tudo mais, mas eu tinha necessidade de ter uma base fixa. Eu queria uma base fixa. E naquela época, né, muito jovem, pouco dinheiro, correria, não tinha a visão como eu tenho hoje para poder fazer negócios. Eu tentei criar um negócio fixo, um ponto fixo aqui no Rio de Janeiro. Cara, e me decepcionei, era caríssimo, né? Era caríssimo. Você não conseguia ter um terreno para você fazer as coisas. Como é que eu vou construir? Não tinha. E acabou que eu conheci a minha esposa, e ela era de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, que foi também o cenário de um acidente ao qual eu tive a minha segunda chance de vida, me quebrei todo durante um salto livre noturno, onde eu fui atingido em queda livre por um outro paraquedista e vim todo quebrado lá de cima, armado, equipado, quebrado, e quase morri realmente. É um evento aí, um dia eu te conto ele inteiro para você entender, é um evento realmente muito, muito interessante. Foi uma briga pela vida. E, no final, eu tô aqui. E eu conheci minha esposa, e ela falou assim, eu sou de Ponta Porã. E eu tava até meio manco ainda. Eu olhei, né, mas Ponta Porã, eu me quebrei em Ponta Porã, aquela coisa toda. E aí, por coincidência do destino, quem me atendeu na emergência lá do hospital, depois de eu ser resgatado, 3 horas depois de eu conseguir ser resgatado por um amigão meu aí, que hoje ele é Forças Especiais, é precursor, é Forças Especiais, ele que me encontrou no campo, me levou ali, me carregou até a viatura para eu poder ser evacuado para o hospital. E aí cheguei nesse hospital, quem me atendeu na emergência, por coincidência, era avô da minha atual esposa. Pô, ela morava no Rio de Janeiro. Olha que coisa do destino, meu irmão. E aí eu, conhecendo Ponta Porã, depois nós tínhamos essa interligação com Ponta Porã, né? Eu todo quebrado e ela nasceu lá, tinha nascido lá. Eu logo quando eu me casei com ela, eu decidi, falei assim, vamos fazer uma viagem para Ponta Porã pra gente ir lá conhecer tua família. Chegando lá, cara, eu me deparei com uma cidade pequena, uma cidadezinha do nada, mas com um grande potencial, pois fazíamos fronteira com o Paraguai. E o Paraguai e o Brasil naquela época, a parte armamentista era uma coisa muito complicada. Você não tinha acesso ao treinamento como você tem hoje. Então eu vi do outro lado do Paraguai essa mesma facilidade. Eu fui convidado para um churrasco, fui na casa de um cara, o cara me chamou para ir na garagem dele. A garagem dele era pelo menos uns 200 metros quadrados e lotada de armamento e munição. Ele tinha um stand dentro de casa. E aí ele falou, tu é militar, eu dei uma instrução de tiro para ele gostou, e acabou que ele falou assim, rapaz, tu tem que vir para cá. E aquilo na hora me despertou uma ideia, que foi de levar o Special Forces Day, aquilo que eu fazia, para uma coisa mais agressiva na fronteira. Era levar os policiais e os militares para uma imersão operacional na fronteira. E foi isso que eu fiz. Então, eu consegui uma base lá para comprar um terreno gigantesco, um terreno enorme. E lá é mais barato, né? O terreno. Não, muito mais barato. Na época, para ter uma ideia, eu paguei 30 mil num terreno no centro da cidade, de esquina, com 2 mil metros quadrados de terreno, é gigante. Imagina quanto seria aqui. Não, aqui era mais de milhões. E aí eu comecei esse processo com a esperança de que o aeroporto, que é um aeroporto de Ponta Porã muito grande, é um aeroporto que ele abrisse para voos comerciais, que existia uma promessa. E eu iniciei esse processo de levar para a imersão operacional, construir a base, fui construindo a base, eu mesmo construí a base, com as próprias mãos. Eu era professor de educação física já, né? Então eu dava um personal trainer ali, voltava para a base, botava mais 50 tijolos, ia para personal de novo. Eu vivia todo cagado de cimento e suado de personal. Era desse jeito. Era treinamento e cimento o tempo todo. Foram 10 anos assim, irmão. Até construir a base que está lá hoje. Se você entrar na internet, dá para ver lá a base. E aí, cara, eu comecei com os processos de treinamento, levando as pessoas para essa imersão. Essa imersão passava pela base, onde eu os treinava na parte
técnica e tática sentado ali na sala de instrução, e depois partíamos para a operação no Paraguai, que era o tiro com armas icônicas. Por exemplo, o cara queria fazer um turismo, atirar com a arma do Rambo 1, uma M60. O cara queria atirar com um Kalashnikov, que no Brasil não tinha. Podia atirar tiros de .50, sabe? Tinha muito esse lado também de diversão para esses caras fazerem isso aí lá. E depois nós partimos para uma patrulha, fazíamos um treinamento de patrulha para demonstração ali, né? De técnicas de patrulha armada. Eu tinha acabado de sair de um curso de defesa de autoridade, outras coisas na época, e coloquei em prática isso lá. Porém, com essa dificuldade vamos dizer, de levar o brasileiro para lá, porque é um buraco muito profundo, é 1.700 quilômetros para tu chegar, no final de semana o cara não consegue ir até lá e voltar. Então eu dei treinamento para todo mundo que tinha lá, para policiais, para militares, para paraguaio, para todo mundo, para o setor privado. Só que chega um ponto que a demanda acaba, né? Porque você não tem mais ali, que acaba a oferta, desculpa, você não tem mais como as pessoas ofertar para elas, porque já não tem mais gente, a cidade é muito pequena. Então eu dei um tempo nisso, comecei a trabalhar, aí eu fui chamado para fazer segurança privada, né? Um dia eu dei uma consultoria, numa dessas consultorias uma cliente minha observou e falou: você não pode fazer a parte de consultoria para minha família e para o meu grupo de segurança? Eu falei: claro que sim. E aí eu comecei a liderar uma equipe durante anos. Eu não sei se você me entende, lá é um território muito quente, muito perigoso, território quente, perigoso, onde realmente você tem que trabalhar numa condição velada muito forte para que você possa conseguir cumprir sua missão. Afinal, você está defendendo ali a família das pessoas, crianças, né, adolescentes, e é uma coisa muito perigosa, já que o maior lucro depois das drogas é o sequestro. Então a fronteira ela faz isso com você fica realmente com o modo alerta ligado 24 horas por dia para essas missões aí principalmente essas missões que têm a segurança particular. E lá é uma forma, não é uma segurança privada como as pessoas imaginam normal aí do São Paulo, Rio de Janeiro. Não. Lá é uma PMC, né? É uma operação militar, praticamente falando. Mas para se encontrar, e a dificuldade de você encontrar pessoas para trabalhar com você que não tenham sido compradas ou cooptadas pelo próprio tráfico, é uma coisa também extremamente interessante. Então é um período aí que eu tive que fazer de operações privadas aí, aos quais, sinceramente, não é a minha área de gosto, não é o que eu gosto de fazer realmente, mas eram os contratos que eu tinha, mas que realmente são bem perigosos, bem cansativos, principalmente para quem está no comando, na liderança total, assim, né? De você não poder confiar sempre nas pessoas. Eu tinha que executar briefs falsos, eu tinha que ter 3, 4 trajetos para me defender muitas vezes da próprio fogo amigo, entende? Então é realmente um negócio complicado. Foi um período aí bom financeiramente, mas que depois eu comecei a trabalhar numa coisa menor, porque a responsabilidade sobre a vida das pessoas, assim, principalmente dos inocentes, cara, responsabilidade por pessoas que são incapazes, é um peso enorme para você estar na tua cabeça. Lógico, se você é um profissional de excelência, é um peso enorme. Então a gente pode dizer, Cobra, que a Black Force Brasil é um centro de instrução de operações especiais privado e que eventualmente também tem um exército privado, ou pelo menos tinha. É isso aí. Quando você fala, a primeira vez que eu lancei esse termo no Brasil, não era conhecido, e eu sempre falei, nós somos uma equipe de operações especiais privada. As pessoas, mas como assim privada? Nós somos uma equipe militar privada, mas como assim militar? Então vocês são mercenários, a palavra, né? Sempre vem esses nomes. Na minha opinião, essa palavra não é uma palavra ofensiva. É ofensiva para quem não conhece. Mas exatamente. O próprio mercenário ele não se ofende com essa palavra.
Claro que não, exatamente. E o que diferencia, cara, é simplesmente a tua missão. Então, você pode sim ser um mercenário, né? Vamos falar a palavra mercenário, vamos usar essa palavra. Você pode ser um mercenário, você pode ser um agente privado de operações especiais que atua dentro de um código de honra, meu irmão. E é isso aí. Mas isso depende do comando. O comando é que aceita a missão ou não. Ou você acha que em 20 anos de fronteira, né? Que 21 anos de fronteira, eu não recebi nenhuma proposta indecente? Você acha que eu não recebi, que eu não tive oportunidades de fazer milhares de outras operações aí? Cara, é óbvio, mas eu tenho um senso de linha, vamos dizer assim, de orientação, né? A minha carta e bússola, meu irmão, é um lado só. Por isso eu acredito muito nessa parte do treinamento. A Black Force passou todo esse período aí atuando nas sombras, muito tempo, mas também tivemos a nossa vocação para a formação, para o treinamento. Essa é a vocação da Black Force, para treinar. E, logicamente, hoje a Black Force, eu estou dando uma nova, vamos dizer assim, uma nova fase da Black Force. Nós estamos em vias de voltar para o Rio de Janeiro agora, com uma grande base aqui no Rio. Essa grande base vai fazer um trabalho de abrangência completa, da captação ao treinamento, mas também para a parte de manter o elemento. O cara que for um paraquedista, por exemplo, o cara é um paraquedista romântico, né? O cara é um romântico, ele adora estar em ação, ele gosta. E por que não, cara? Eu acredito muito nisso, que é o homem que tem essas características que nós temos, ele não pode deixar de ficar em ação. Ele não pode se entregar a um trabalho burocrático. Ele precisa ter essa válvula de escape, de estar em treinamento, de estar num curso, de estar sempre se aperfeiçoando, mantendo seu boot, mantendo sua roupa tática, mantendo seu colete, mantendo o que faz dele a mística, mantendo aquele cara, se mantendo em forma. Então essa base que nós estamos trazendo, ela vai trazer tudo isso, mas também ela vai dar a oportunidade aí desses elementos que desejam ir para as operações especiais, se manterem ali dentro das operações especiais no âmbito de segurança privada, até porque a legislação brasileira permite que a gente vá até certo ponto. Ela não é uma legislação aberta como alguns países, então ela permite que a gente vá até certo ponto, sim. Mas eu acho que a formação que nós temos, aliada a esse comando que tem uma linha de ação baseada num código, ele pode trazer para a segurança privada um outro padrão. As pessoas hoje, eu conheço alguns empresários que têm muito medo de contratar empresas privadas de segurança. Olha bem a que ponto nós chegamos. Porque estamos vivendo um período de tempo semelhante ao que se vivia nos anos 90 na Colômbia. Né? Não dá para confiar em ninguém. Inclusive, você fica realmente... Eu acho não é verdade? Com certeza. Inclusive, Cobra, eu acho que tem como é que pode dizer? Um amplo mercado aí nesse segmento, porque se você parar para prestar atenção, a maioria das pessoas que contratam hoje segurança privada contratam, na verdade, policiais de folga, porque acham que talvez eles sejam mais operacionais. Mas se você, cara, pega uma equipe como a Black Force, em que o carro-chefe é a operacionalidade, eu acho que quando o empresário, alguém que tem necessidade de contratar uma equipe de segurança privada, vê esse tipo de coisa, não, eu quero contratar esse cara aqui que foi precursor, esse cara aqui foi comando, foi paraquedista, foi fuzileiro naval. Eu acho que por isso tem uma demanda reprimida, eu acho, na minha opinião. Sobre isso. E existem diversos modelos de segurança que até a própria família, vamos supor que está defendendo a família, vai defender o empresário, vai fazer essa segurança especial. Até isso, a minha proposta é sempre uma proposta diferente. Uma proposta mais velada do que ostensiva. Eu gosto mais da ação velada, eu gosto mais dos elementos de planejamento, dos elementos de vamos dizer assim,
de não permitir que algo aconteça, os elementos sempre de prevenção. E algumas pessoas não, elas querem já uma equipe de segurança ostensiva, né? Então nenhuma delas está errada ou certa, mas eu acho que você tem razão nisso também, que é você dar uma outra cara para esse mercado. E não só essa, né, até as ações privadas na nossa área lá da fronteira, na área de fronteira, existem muitas ações privadas lá que são realizadas por operadores especiais, mas, de novo, batemos de novo naquela coisa. Quando se fala sobre isso, sobre mercenários, sobre essa parte, sempre se fala sobre, vamos dizer, um cara que pode transcender a ideia do que é certo e errado, e que ele vai fazer pelo dinheiro o mal. Cara, isso daí é o filme, mas também está muito ligado ao homem que você contrata. Então, existem fardados, bandidos e heróis, cara. Existem heróis, bandidos e fardados, ponto final. É sorte, é azar? Não. Você que é um contratante precisa de uma análise muito criteriosa de quem você contrata e sempre uma indicação direta de quem você confia. Então, eu acho que é um setor a crescer, sim, a crescer. Não é a área que eu mais gosto de atuar, mas é uma área que nós vamos trabalhar com um grande centro de preparação, de treinamento e de convivência. Porque o que eu quero trazer para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né, é um local onde todos nós possamos nos reencontrar em missão. Nos reencontrar em missão. Olha bem o que eu estou dizendo. Eu quero ir para saltar de uma aeronave militar. Eu quero me reunir com os meus irmãos paraquedistas para fazer um TFM juntos, para que a gente possa planejar uma missão, para fazer uma expedição, para dar a volta na Ilha Grande, para fazer uma natação oceânica. Sou eu. De bola. O Cobra quer isso. Mas eu não estou dizendo que quem quer ficar no tocando pandeiro lá e tomando, tá errado. Não, existe esse momento. Talvez após a missão possa acontecer. Mas eu não vejo esse tipo de reinteração, de trazer o veterano de volta para fazer isso. Isso é uma falha que a Brigada de Infantaria deveria resolver também. Então, para a gente poder trazer de volta essas coisas, entende? É. O cara que tá bêbado, o cara vai para dentro de uma unidade militar, fica mamado, perde a linha, sabe? Eu não sei se eu sou um cara muito quadrado, não é isso, mas, cara, eu acho que você tem que manter a linha, meu irmão. Tem que manter a linha. Eu não sou precursor, eu não fui precursor. Eu sou precursor na hora que eu sento. Eu sou um precursor na hora que eu sento para tomar café na padaria. Você é PQD na hora que você vai entrar no ônibus, você é paraquedista. Como você se comporta no metrô, você é paraquedista, você não é um Zé Rolha qualquer. Então isso, como eu te disse lá no início, é como a gente caminha, é como a gente fala com as pessoas, é como você trata, né? É como você se comporta nas relações. Tudo isso está interligado. Eu quero fazer isso. O que nos uniu, me levou para a Brigada Paraquedista, né? Não sei se você lembra aquelas... Porra, eu não vim para cá para fazer faxina. Eu não vim para cá para fazer cri-cri. É verdade. Eu não fui lá para isso. Você foi lá para ser um cara saltar do avião. Então a gente tem que tentar encontrar isso aí. Com certeza. Agora, só para encerrar essa parte do Black Force, ô Cobra, a Black Force já prestou algum serviço de PMC para governo? Ou só pessoa física? Não, eu nunca me aliei a governo, nunca me aliei. Eu tive propostas no passado de operações lá no Paraguai, tá? Por intermédio de um amigo meu que era do alto escalão Paraguai. Porém, é exatamente o que eu acabei de dizer para você. São missões que vão diretamente ao interesse escuso de quem está no comando, de quem está lá em cima na parte política, que não vai mexer um dedo primeiro, para te defender, e segundo, se a missão pode ser qualquer que seja, ela pode ser realmente uma missão extremamente satisfatória, assim, aos olhos até de financeira, mas se ela não estiver baseada nos preceitos ali que eu acredito, meu irmão, os preceitos morais, os preceitos do que é certo,
e da justiça real, você pode ter certeza que eu nunca aceitaria. E nunca levaria a minha equipe nisso. E até mesmo quando, no passado, um ou outro elemento que trabalhou comigo deu uma desandada, falou, pô, cara, mas você tem que trazer dinheiro, temos que fazer. Eu já mandei, botei a violinha dele no saco, os paninhos de bunda dele para ele partir fora, porque tá fora do contexto ao qual eu criei essa empresa. Eu criei a empresa baseada no que eu quero deixar de legado aí para meus filhos, o que eu acredito, o que eu ensinei. Então, essas operações para governo, elas envolvem geralmente ações que depois que você aceitou e está lá fazendo, você não vai ter mais como dizer não. E talvez aquilo bata de frente com aquilo que você acredita. Isso aí é o maior peso que um homem vai poder carregar, e ele não vai poder carregar esse peso no ombro. Um homem honrado não carregaria. Então, eu sempre escolhi muito bem as nossas operações, missões curtas, missões mais longas, que tinham validade, e não é a validade jurídica, não, porque eu estou cagando por a validade jurídica. Isso não me interessa. Mas a validade da parte de... Eu sempre falo que a justiça precede a lei, meu irmão. A lei pode estar de um jeito, mas a justiça real, aquela que é justa, que você fala, não, cara, esse cara não pode perder isso. Ele não pode perder a fazenda dele. Ele não pode perder a fazenda dele porque invadiram a fazenda dele aí, e ele não tem recurso para agir porque o governo está corrompido, porque os policiais locais estão corrompidos, enquanto isso estão matando as criações do cara, estão destruindo tudo que ele criou durante anos. Isso é injusto. Então, isso aí é uma das missões Black Force que podem acontecer e acontecem. Entendi. Rodrigo, muito obrigado aí por você ter vindo aí no nosso canal, aceitado o convite para dar essa entrevista. Pô, foi excelente, cara. E tu é meu irmão, Águia, sabe que a porta aí do canal Top Militar LHB sempre vai estar aberta para você, para Black Force. E queria te dar espaço aí para você deixar as suas últimas palavras aí, a gente encerra por aqui. Meu irmão, porra, prazer é todo meu. Eu queria deixar a primeira coisa, eu fui conhecer o teu canal através do meu filho, né, que hoje é paraquedista. Inclusive, ele tá lá agora fazendo o curso de PREC. Tá lá fazendo o PREC. Tá lá excelente. Tá nas primeiras semanas lá, tá trabalhando lá. Deixa o moleque trabalhar. Mas quem é a fera do Top Militar LHB é a minha mulher. A Cris Marques. Ela que Você já viu esse vídeo aqui? Desse Manda canal? Um abraço aí. Ela que perturbava. Pra você conhecer o canal, né? Foi através do teu vídeo, um dos vídeos teus que tu fala sobre precursor, inclusive te parabenizar, irmão, pelo vídeo sobre precursores. É um vídeo antigo teu, né? Eu acho que ele deve ter o quê? Uns 5 anos ou mais, né? Talvez, aquele vídeo? Acho que não tem isso tudo não, mas deve ter uns 2 anos aí. Eu sei que é um vídeo que já tá há bastante tempo e muito bem feito. Você puxou ali. Eu sei, cara, e pra quem não sabe aí, teus seguidores não sabem, cara, o trabalho que dá pra fazer isso, né, irmão? O trabalho que dá pra buscar informação. Eu não sei como vocês conseguem fazer tanta coisa, conseguem buscar tanta coisa. É um trabalho que é 24 horas trabalhando. Editar é um trabalho muito cansativo, lento, né, criterioso. Mas, meu irmão, como eu falo para meus amigos, eu falo assim, você conhece o Top Militar LHB? Os caras, pô, cara, não. Meu irmão, o cara começa assim, fala aí, combatentes. Aí ele, sei qual é. Sei qual é. Você entendeu? Você vê como isso é importante, meu irmão. Essa parada essa narrativa inicial. Muito legal. E, meu irmão, agradecer a você aí, colocar a Black Force. Nós estamos aí, como eu te falei, voltando para as atividades do Rio de Janeiro, trazendo de volta o máximo possível. Em breve estaremos com a nossa base aí, a nossa base operacional física. Eu vou fazer questão de levar você lá para fazer uma cobertura completa. Show. O pessoal seguir aí, chamar lá no Black Force Brasil, falar que viu lá pelo Instagram, falar que viu aí no Top Militar LHB, @Black Force Brasil, e me chama no privado também, quem precisar de alguma coisa, cobra Black Force. Meu irmão, vai ser um prazer sempre estar contigo, agradecer e te agradecer mais uma vez, em nome de todo mundo, não o meu nome não, em nome da Black e em nome dos combatentes do Brasil, porque o trabalho que você faz é um trabalho digno, excelente
E cara, é um pioneirismo falar sobre isso na internet, mudando a cabeça dos jovens, tirando eles dessa banda de babaquice que tem hoje para que eles fiquem quase retardados mentalmente, trazendo conhecimento. Quantas pessoas você já estimulou, quanta gente isso já incentiva, né? O nosso incentivo é isso aí. Eu que agradeço. Obrigado por ter me convidado mais uma vez. Estarei sempre à disposição para discutir qualquer coisa que você precisar. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pelas palavras, cara. Sabe que a admiração é recíproca aí pelo trabalho que você faz, cara, de preparar as pessoas aí da Black Force para essa questão aí de o cara ser um cara tático, mesmo o cara mostrar que o cara civil também pode ser um cara operacional. Pô, isso é uma cultura que a gente tinha muito lá nos Estados Unidos e tal, e trazer isso para o Brasil é excelente. E outra coisa, falando agora sobre o trabalho do meu canal, eu tento trazer o que a gente aprende lá na Brigada Paraquedista, né? Que é botar essa coisa do viralatismo, né? Que tem parte do brasileiro que é muito vira-lata, que tudo que é do Brasil é ruim e o de fora é bom. E na Brigada Paraquedista a gente aprende o contrário, né? Que o PQD do Exército é top e para ser melhor que ele não tem. Pode ter igual, mas não tem. E eu tento trazer isso para o canal e passar isso para a audiência, né? Fenomenal. Fenomenal, irmão. Cara, você falou sobre isso aí, essa parte do civil. Nós temos alguns slogans na Black que ilustram exatamente isso. Quando as pessoas me falam, você treina militares, eu falo, não, eu treino seres humanos. O que me interessa? Às vezes o cara não teve a oportunidade de servir. Pode acontecer, o cara não teve. Não é que ele não quis, ele não teve. A vida dele levou ele para outros caminhos. Mas ele é um soldado de alma. O cara não precisa ter posto nenhuma farda na vida para ser um soldado de alma. Ele é um elemento vibrador. E hoje, cara, só não é quem não quer. Não precisa ser, vamos dizer, governamental. Não. Você pode ser, porque tem curso para todo lado. Você pode fazer um curso de rapel. Você pode fazer um curso de primeiros socorros do caramba aí. Você pode fazer um de patrulha. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Mas esses slogans da Black Force, eles definem o que você disse. A gente tem um slogan que diz assim: Black Force, somos a última barreira. Ele quer dizer que nós nos entendemos como realmente qualquer membro Black Force se entende que ele é a última barreira que impede as coisas ruins de acontecerem. E existe um segundo slogan que ele é da Black e é pertencente à Black. Ele é plantado em cada aluno que passa presencialmente pela minha mão, pela mão dos nossos instrutores. A gente planta essa semente de parar de terceirizar a tua vida, teu destino, tua segurança na mão de outras pessoas. E muito além disso, a Black Force nasceu para ser uma formação de heróis. O que caracteriza um herói? Não é o cara que é capaz de se salvar e de ser um fodão. É o cara que é capaz de se salvar, ser um fodão e ao mesmo tempo salvar mais 10 sem precisar morrer muitas vezes por isso. Então ele pode ser nessa época de adolescente, né? Década de 80, 90. Né? Com habilidade técnica, com conhecimento, com preparação, você pode ser esse cara que é o herói do seu quadrado ali. E esse slogan diz assim: onde um de nós estiver, o mal não pode avançar. Então, meu irmão, eu penso muito assim, imagina se eu, com a Black Force, você com o teu canal, tocarmos a cabeça, tocarmos a mente de cada jovem aí, 1, 2, 3, 10 mil, sei lá, 5 mil, 10 mil. Imagina essa densidade demográfica de homens capazes de se defender e homens capazes de serem realmente heróis do seu quadrante ali, meu irmão. Então é um cara que está num restaurante, ele vai ser o cara que é responsável por aquilo dali. É o cara que está na praia, aquele quadrante é dele. Eu não estou falando só de se defender sobre qualquer coisa que você imagina, mas sobretudo, sobre um contexto, meu irmão, maior, um contexto energético. É isso aí, eu acho que onde um de nós estiver, o mal não pode avançar, e a gente tem que bater nessa linhada aí, nesse prumo, que a gente vai fazer, teu canal é um caminho, a Black Force é um outro caminho, e a gente está unido nisso aí. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Eu queria apenas agradecer a Companhia de Precursores Paraquedista,
foi minha escola de vida, aprendi muito lá, meus irmãos que estão lá, e dizer que aqui fora eu tô aqui para defender o nome o nome da brigada, o nome e o nosso código de honra como precursores também. E aqui fora eu sou a ponta da lança para que a gente possa estar sempre aí defendendo nossos valores, a nossa doutrina e o gorro vermelho, que é um gorro pesado e que precisa, as pessoas, os jovens aí precisam entender o peso desse gorro e o respeito que se tem que ter por ele. Mas agradecer a todos os amigos lá, a equipe de instrução que está lá agora, inclusive formando lá, o meu garoto está lá sendo formado pelaquela equipe de instrução, e mandar um abraço para todo mundo que bota esse gorro vermelho e essa boina grená, meu irmão, que dá tanto orgulho pra gente aí. Valeu, precede que lidera. Precede que lidera, Velame. Valeu, Rodrigo, forte abraço, meu irmão.